5 anos de idade. O meu pai estava com um trolo, em cima de um trolo assim, uma máquina dessa 53 aí, eles iam chegando lá, eu moro lá no 60, eles iam chegando com um trem passageiro, naquela tinha trem passageiro, né? Aí o maquinista era não lembro o nome dele, João Cazuza. Aí o senhor João Cazuza passeio, pai, eu dizia, pai, bem pequenininho, quero ir lá em cima da máquina. Aí o pai, João, o rapaz quer ir em cima, o guri quer ir em cima. Daqui, deu aqui em cima, ele botou eu no banco dele, sentado no banco dele, e disse, ó, e bota a mão aqui, ó, quem senta no meu banco vai ser maquinista. Em outubro de 82, comecei a trabalhar na rede ferroviária como auxiliar de maquinista. O serviço era bem difícil, ruim, mas era um trabalho, a empresa era boa e eu digo, vamos continuar, vamos trabalhar aí, que eu sabia que o futuro dentro da empresa podia ser interessante. Eu fiz o concurso em 80, só porque eu tinha reengajado no quartel, não podia sair. Aí o major falou com o Dr. Hélio e ele guardou a minha vaga durante 2 anos. Aí depois de 2 anos eu peguei. Pegaste do que em 82? Aí eu peguei de auxiliar de maquinista. Pô, também foi um terror, né? Porque naquele tempo eu, assim que saí do quartel, vim pra cá, né? Então são novas novidades, né? Porque tu não sabe como é que é. Aí depois vai acostumando e aí é show de bola. Na época eu fiz 2 concursos e tive a chance de optar, né? Um era para auxiliar de agente de estação e o outro era para policial ferroviário. O interesse de ficar em Tubarão. Né? E o auxiliar de agente de estação, eu não tinha essa opção, eu podia ir para outros locais. Então, por isso que eu entrei na polícia ferroviária, eu optei pela polícia ferroviária. Na época eu era músico também, tocava no orquestra Ases da Melodia. E então eu era baterista dessa banda. E avisei para o seu Aldo Bresciani, que é pai do Vilmar Bresciani, que era chefe de uma seção na rede, e falei para ele que ia sair do conjunto porque eu ia trabalhar em Criciúma. Aí ele disse, não, mas então tem vaga aqui em Tubarão, por que tu vai para trabalhar em Criciúma? Ele disse, não, fica aqui, trabalha aqui, pega de mecânico, depois então tu passa para torneiro. Aí eu que já não estava com muita vontade de ir para Criciúma, aceitei a proposta dele e realmente entrei como mecânico e uns 2, 3 meses depois já passei para torneiro, pois então fui galgando posições, né, até chegar em supervisor de mecânica. Como eu ia levar lanche para o pai, para o meu irmão, na oficina, na estação, que meu pai era maquinista, né, viajava muito para Lauro Miller, para Laguna, para Araranguá. Então a gente sempre, eu era moleque, eu levava e com isso veio o gosto, né? A vontade de ser ferroviário. Eu conquistei, através do concurso, o privilégio de participar de um primeiro curso de especialização em ferrovias no Rio de Janeiro. Seria realizado no IME, Instituto Militar de Engenharia. Eu resolvi visitar Tubarão para optar por Tubarão ou outro ambiente. E no momento que eu cheguei aqui, no dia 2 de março, me parece, eu visitei, gostei da instalação, gostei do ambiente e disse então que eu ia me fixar aqui para trabalhar. Eu entrei como mecânico e aí logo em seguida, porque mesmo sendo mecânico na rede ferroviária federal, na antiga rede ferroviária, existia várias funções, né? E vários setores que a gente trabalhava como mecânico. E aí lá tinha o reparo geral, o reparo médio e o pequeno reparo. A princípio eu fiquei no pequeno reparo, né? Aí logo em seguida eu fui trabalhar na seção de freio, que cuida toda a parte de frenagem da locomotiva, né?
nós que entramos como policiais ferroviários, a incumbência nossa era atender acidentes rodoviários, invasões, furtos, e muitas vezes guarnecer composições ferroviárias que necessitassem de um policiamento, porque a gente trabalhava armado, né? O vigilante já não trabalhava armado, o vigilante trabalhava sem arma. O policial ferroviário, o agente, trabalhava armado. Tinha um treinamento, era feito um treinamento, então ele era habilitado para trabalhar armado. 15 mil itens, uma máquina, né? No caso, tinha 15 mil itens, então, desde parafuso, arruelinha, tudo. Então passava tudo ali na almoxarifada. Estava tudo estocado. Então tinha... O almoxarifado era... Acho que tu conhece ali. Começava ali na rua do ferroviário e ia até lá na rua Silvio Carninho, lá, aquela... Então começava a papelaria, tinha até a papelaria, né? Tinha a papelaria, a seção de parafuso, depois tinha de geral, depois tinha estopa, óleo, depois as ferragens. Era grande aquilo ali. Se tu sabe andar com carro, tu vai economizar um carro. Se tu não sabe andar com carro, tu vai gastar mais combustível. Assim era o maquinista velho. Tinha maquinista velho que, apesar dos anos que ele tinha de maquinista, ele não sabia pilotar uma locomotiva. Porque a locomotiva tu tem que regular tudo para poder o vapor ser certinho, para desenvolver, e aí tu não mata muita pressão no fogo. Agora, se é um maquinista que bota a marcha na frente e como regulador, tu vai fazer fogo direto, aí te mata. Então, tinha os caras bons e tinha os caras ruins. E quando tu viajava com o cara ruim, tu já ia rezando, né? Pô, o cara vai matar a gente. E daí o pessoal daqui trabalhando, né? Claro, aí tu vai queimar mais carvão, tu vai consumir mais água. E tinha aqueles maquinistas que, apesar de ser velho, mas os caras eram bons pra caramba. Então tinha essa diferença. Naqueles anos que eu trabalhei, nós tínhamos hora para sair, mas para voltar não tinha. Tu fazia 8 horas de serviço, tu fazia 10, tu fazia 15, tu fazia 20, tu fazia 25 horas, 30 horas. Quando no meu caso, eu entrei na rede com 24 anos. E eu nunca tinha perdido uma noite de sono. Primeira viagem que eu fiz trabalhando, isso foi em julho de 80. Eu perdi 2 noites seguidas. Eu saí daqui de Tubarão para Criciúma, sexta-feira à tarde, larguei só domingo a meio-dia. Eu perdi sexta para sábado, sábado para domingo e larguei a meio-dia. A gente dava o sangue por ela, tem sangue, pô, tinha dia que chegava em casa e nem descansava. Tu dormia lá no sujo mesmo, porque não tinha que trabalhar. Tu não tinha sábado, não tinha domingo, nada. Mas a gente fazia isso por amor, né? E no inverno, aqui no diário, tu ficava assim, de manhã curta. Quem ia parado ia trabalhar com um casaco. Tu tirava o casaco e jogava no chão ali, no chão, eu tava tinha lugar para guardar. Quem ia sentar pegar a roupa da gente botava de tanto frio que era. E nós que ia trabalhando na pá, ia de manhã caminho já chegava a suar. Tanto sacrificoso que era o serviço, né? Em tração, vapor, sempre tinha que ir pegando material, porque as locomotivas sempre entravam, né? Para manutenção e tinha que ter o material, parafuso, as talas, as cunhas de bronze, as braçagens, sempre tinha que ter, né? Os faróis, lâmpadas, parafuso, ferros, enfim, bronze. Inclusive nós tínhamos a fundição no qual ela mesmo fabricava as peças de bronze, que era para a própria locomotiva a vapor. Ela ia numa reta, ela estava com problema de estáis. Porque naquele tempo era tanta locomotiva, nós tínhamos bastante mecânico, só porque não dava muito tempo. Tu tinha que quebrar a máquina, tu tinha que arrumar e já liberar em seguida. Então, na época foi um relaxamento, né? Porque o que prende a caldeira são os estáis, entende? Se tiver 10 estáis ruins, estáis que prende a chapa da caldeira, né? O fraco vai estar ali, da pressão, porque a pressão fica tudo aqui dentro. Então, né, a água ferve ali, é como se fosse uma panela de pressão.
Então o que aconteceu ontem? Ela explodiu onde o lugar que estava mais fraco. A pressão foi tanta que ela, na hora ela fugiu e os caras estavam no pau. E não morreram na hora. 2 deles tiveram evisceração. Evisceração é o seguinte, com a explosão, o abdômen abre e as vísceras ficam à mostra. Isso chama-se evisceração. E o outro eu ainda peguei com vida, né? Visitei lá no Hospital São José, mas ele tinha 100% de área queimada, porque com a explosão, a água fervente da caldeira veio em cima deles também, né? Ela simplesmente desintegrou-se. A única coisa que sobrou nos trilhos foram as rodas, os rodeiros, que nós chamamos. O resto dos pedaços da locomotiva estavam espalhados a longa distância. Um dia antes, 12 dias antes, eu viajei nela, essa que explodiu. 12 dias antes eu viajei nela. No próximo dia, um rapaz viajou com ela e viu um vazamento na serpentina, que é os canos com água ali, né, que é onde vai passar caloria. Aí ele viu o vazamento e tirou. E já era um maquinista velho. Depois eles começaram a ter mais cuidado com locomotiva, né? Tu fazia uma viagem, deu vazamento ali dentro, o negócio é tirar o fogo dela. Quanto mais rápido tu eliminar o fogo dela, melhor. Então naquele tempo era assim, antigamente não, dá um vazamento, não, leva até ali, vamos, leva para a oficina dela. E depois que acontece isso aí, tem qual é a orientação? Deu vazamento de estáis, tira o fogo da máquina, aí tira o fogo da máquina, e depois vinha outra rebocar. E aquilo ali detonou a substituição de uma forma assim, agora impositiva, porque se questionava a idade das locomotivas, as manutenções, enfim, tudo isso veio à tona. E é claro também a própria diferença que já estava imposta e visível. Então, eu disse, bom, então vamos começar a substituir essas locomotivas. Aí começaram a vir as locomotivas elétricas, diesel elétricas, né? E nos anos 80, quando começaram a vir as primeiras diesel, começou aquela discussão, né, se a gente ia encerrar ou não a operação de máquina a vapor, né? E a máquina a vapor, ela mantinha uma mão de obra maior. A gente sabia que se a máquina a vapor fossem abandonadas, né, fossem utilizadas mais as máquinas diesel, o nível de mão de obra ia reduzir, né? Então, ela não dava um desempenho operacional tão bom quanto a máquina diesel, né? Mas, por outro lado, mantinha o pessoal e também porque tinha um aspecto interessante, porque na verdade isso aí servia até para a cidade, até atração turística, né? Então olha, eu cansei de receber gente que vinha do Japão, dos Estados Unidos, da Austrália, da Europa, né? Comitivas aí para visitar, e eles queriam uma máquina a vapor, né? Máquina diesel não tinha interesse nenhum, né? 1h da madrugada nós chegamos lá. No tempo a gente tinha uns fusquinhas, aqueles fusquinhos azul. O cara que foi comigo era mais velho que eu. Disse assim, ó, tu vai ver, porque às vezes é cachorro morto, cara, diz assim, esses maquinistas aí, eles não saíram mesmo na locomotiva para ver. E tu vai ver o que vai, tu vai lá ver o local e o acidente, e eu vou atrás da polícia. E ele me mandou, eu era novo, tinha que ir, aí eu fui. Era uma locomotiva a vapor. Eu não esqueço as pessoas que estavam dentro da locomotiva até hoje, os três que estavam dentro. Nenhum deles saiu da locomotiva. Cheguei na locomotiva, tá lá, o cara tá no meio do trilho lá. É um homem, é uma pessoa. Cara, e eu fui andando na escuridão com a lanterninha, mas uma lanterninha daquelas fajutas, cara. Aí eu olhei para baixo do vagão, vi que tinha restos de pessoas mortas, mas quando eu cheguei perto, eu chutei uma cabeça. No escuro eu chutei um troço meio pesado, e quando eu botei a lanterna era a cabeça do cara que estava ali. O meu coração veio na boca, bateu. Tu imagina chutar o cara com os dentes arreganhados. Um funcionário, um empregado da Tereza Cristina ia num trolley à noite. E aí
não viu que vinha um trem. Não, ele não teve tempo de tirar o trolley da linha e o trem veio por cima dele. Né? O trem vinha de ré, tá? Então não tinha um limpa-trilho. Né? Aí o trem vinha de ré. No escuro ele não viu e aí ficou embaixo do trem. Tá? E de tal maneira que ele, eu acho até que é um caso único na medicina, ele teve os 4 membros amputados pela roda do trem. Né? Ele não tinha os 2 braços e não tinha as 2 pernas. Né? Uma coisa terrível assim. Eu até fiquei assim, abalado com o atendimento dele e por força do hábito eu disse, fecha a mão para parecer a veia. E ele com toda a calma disse, mas doutor, eu não tenho mais braço, como é que eu vou fechar? Essa composição do Elcio tem que sair de Criciúma. Foi até Esplanar, chegou lá, sinalzinho tá verde e ele continuou. Só porque chegou ontem na garganta, que é uma subida, o trem não subiu. Certo? Aí quando aquele trem saiu dali, o trem da Esplanada, deram licença para o outro que estava no Passo Ferreira, que era um atrás do outro. Aí o outro veio, chegou na Esplanada e ficou esperando para que no Morro Grande, tem na hora que passar o último vagão da casa, depois dá licença, tem para ir até Morro Grande. O que aconteceu? Eles chegaram, não tinha licença. Eles ficaram ali conversando, o Fernando na época era novo. Aí o vagão aí quando chegou lá em cima na garganta, não subiu, daí cortou e deu erro na operação. O cara soltou o freio da locomotiva, tem freio da composição, antes que ele cortasse. O que aconteceu? Ficou sem freio, a parte de trás. Aí o cara cortou o vagão. Se ele amassar, ele abriu o ar, daí tem a torneira angular, né? E saiu o ar, daí freava os 12 vagões. Aí começou a descer. Em direção a eles, é igualzinho um filme. Chegou lá, tudo conversando, né? Conversando na máquina, tudo. O Fernando era novo, sentado e tal. O Laerte sentado aqui, daí o Laerte não tem. Quando tu passou na frente da estação, tem cara que começou a dar sinal no semáforo. Porque tinha um semáforo, né? Verde e amarelo, né? Começou a dar sinal, daí o Laerte chegou, acendeu o farol, assim, os vagão passando. E desligou, né? E continuava conversando. Aí isso aí não saiu da cabeça dele. Daqui a pouco, quando ele ligou aqui, faltavam 2 vagões batendo na máquina. Ele foi para a porta e só disse, ó, pulo que tá vindo vagão aí. 3 pularam. O Fernando ficou trancado, que na hora do impacto, né? E o Elson, tem na hora que ele coisou para levantar, isso aqui veio para cima, cortou o pé dele e ele ficou sentado em cima daqui. Batedor de fogo. Isso aqui é quente pra caramba. É por isso que tiveram que amputar a perna dele. Itapirubá, que a máquina esmagou um Aparati, do qual o cara era ex-piloto de avião. Lembro de um lá. Lembro de um que eu fui atender lá em Siderópolis. A locomotiva pegou uma moto, eu que fui sozinho atender. Lembro de outro, o Trem Turismo pegou um carro lá na Itapirubá também. Quem foi atender foi eu e outro rapaz também. Lembro muita coisa. Lá no Siderópolis, aí tu carregava um trem, né? Para te trazer todo o trem, uma máquina ia atrás empurrando, porque lá a subida é muito elevada. Engatava outra Maria Fumaça atrás, ela ia empurrando até a boca do túnel. Chegou lá, soltava e tu ia. Só porque naquele tempo tinha 2 composições ali, tinha 2 guarnições. Aí ela vai. Aí os caras não engataram o ar da locomotiva. E a composição estava sem vazamento. Se fosse com vazamento ia frear, né? Aí não tinha vazamento nenhum, aí ficou livre. Engataram, puxaram, outra vez empurrou, vai. Quando começaram a descer ferido, o cara foi ver, estava sem freio. Deram contra a marcha, a roda ia assim ao contrário, bicho. Mas foi empurrando. O Ricardinho foi para cima do tende, o Mé e o Genivaldo ficaram na máquina. Aí quando chegou numa curva que ele sabia que ali não ia vencer, a máquina foi e entrou dentro de uma casa. Queimou os caras tudo. Esse foi um dos mais grandes também na época. Porque assim, eu estava carregando a mina na Nova Próxima, tem. E passou um trem lá para Criciúma. E lá tem uma chave, né?
Eu pulei da máquina, fiz a chave e a máquina estava muito amarrada. Eu disse, ô Domingos, vai que eu vou atrás. Aí eu fui na cauda. Aí eu vi ontem sentadinho na cauda, olhando a paisagem. Aí eu vi uma pessoa assim, meio semi-deitada, né? Eu disse, ué. Daqui a pouco ela chegou e só botou, pronto. Ela cortou, ela fez o impacto assim, caiu. Aí eu pulei da máquina e consegui abrir o último... Aí abri a última torneira da composição, daí para o trem. Todo ferroviário ele é de vestir a camisa. E nós temos uma peculiaridade que ali em 82, 83, a rede ferroviária parou de contratar. Aí a gente ficou muitos anos com a mesma turma, não entrava e não saía ninguém. Só alguns que se aposentavam que ia saindo, o resto. Então a gente tinha uma família. Pela vida que a gente viveu, pela família que a gente criou. Hoje eu tenho filha de 43 anos, casei novo, mas eu tenho orgulho de ser ferroviário por me dar o prazer de criar meu filho bem. Em colégio, inclusive, colégio particular, que a ferrovia tinha uma parceria com o colégio, a gente estudava os filhos em colégio particular. Poucas pessoas que talvez falem mal da ferrovia. Eu nunca vi, eu não vi. Todos têm saudade. Mesmo com tudo que aconteceu, com as emissões que houveram lá em 90, 91, mesmo assim as pessoas têm saudade dos tempos que trabalharam aqui dentro. Dos momentos que passaram difíceis, tempo das locomotivas. Satisfação, né, que eu tive e tenho de ser um filho de ferroviário, de ter criado meus filhos graças ao que eu ganhava na ferrovia. E agradecer também, né, a todos que me deram a oportunidade de ser o que eu fui na Estrada de Ferro, onde eu pude fazer as minhas amizades e fazer tudo aquilo que eu pretendia fazer na minha vida. Era muito bom. Pessoal muito bom, né? Pessoal que... Até hoje, né? A gente... Todo mundo que trabalhou na rede, se a gente se encontra, a gente se conversa, né? É como eu te disse, né? A gente trabalha 8 horas, convivia com eles, e logo eu, né? Que a gente trabalha dentro do almoxarifado, então recebia todos os ferroviários, não só de Tubarão, mas de Araranguá a Tubarão, de Lauro Miller a Tubarão, e de Imbituba a Tubarão e de Siderópolis a Tubarão. Todo ele passou pelo almoxarifado, porque vinham pegar material e tal. Então a gente tinha um conhecimento amplo, grande, e amizade maior ainda. E o orgulho é demais.